Continuando aqui a nossa correção, estamos lá na página 301 do livro de vocês, a quarta questão da atividades. Diz o seguinte: um átomo apresenta 7 elétrons na quarta e última camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são, respectivamente, ele dá aqui as alternativas. Gente, muito fácil, dá para você descobrir qual é o elemento químico baseado nessas duas únicas informações que ele deu. A quantidade de elétrons que ele possui na última camada e a quantidade de camadas que ele possui. Ele diz que o átomo tem 7 elétrons na quarta e última camada. Então, ele tem 4 camadas, 7 elétrons na camada de valência, tá? Como que a gente vai saber, tia? Vou mostrar aqui na tabela. Percebam aqui, eu tenho uma tabela periódica. Primeira coisa, se ele tem 4 camadas, ele está no quarto período, na quarta linha da tabela periódica. Então, obrigatoriamente, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai estar aqui, ó. É um destes elementos químicos aqui, que é da quarta linha, quarto período, porque ele só possui 4 camadas eletrônicas. Ele diz que o elemento possui 7 elétrons na última camada. Gente, lembra quando eu falei para vocês que existe uma divisão antiga em que dividia-se a tabela periódica em grupo A e grupo B, que eram os elementos representativos e os elementos de transição? Então, os elementos de transição são esses que estão aqui no meio da tabela periódica, e os elementos representativos são esses aqui, junto com esses aqui. Aí eu até disse para vocês, ó, essa aqui era chamada de 1A, aqui 2A, aqui 3A, aqui 4A, aqui 5A, aqui 6A, aqui 7A e aqui 8A. O que quer dizer esse 1A, 2A, 3A, 7A, 8A? E esse valor, ele indica justamente o número de elétrons que esses elementos químicos que estão nessas colunas, né, nessas famílias, possuem na sua camada de valência. Então, a gente já sabe que o elemento químico está no quarto período, na quarta linha da tabela periódica. E ele disse que ele possui 7 elétrons na camada de valência. Então, obrigatoriamente, ele está na 7A. Ele vai estar aqui, ó, é um desses lindos maravilhosos, porque é o grupo chamado família dos halogênios. Eles são elementos químicos que possuem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, primeira coisa, ele é um halogênio. Segunda coisa, ele está na quarta linha da tabela periódica, está no quarto período. Então, 1, 2, 3, 4. Se ele é um halogênio, ele está aqui. É quem? É o bromo, certo? É o elemento químico bromo. Quarto período da família dos halogênios, com 7 elétrons na última camada. Outra forma de você fazer era fazer a distribuição nos subníveis. Você ia fazer 1s2, 2s2, 3s2, 4s2. Aí ia ver, né, a quantidade de elétrons, aí ia prosseguir 3d10, 4p5. Então, lá na camada 4, que é a camada N, né, 4s2, 4p5 vai dar 7 elétrons. Depois você veria o número atômico, que daria justamente 35, que é o número atômico do bromo, e verificaria qual era o período e o grupo ou família a qual ele pertence. Mas, só com essas duas informações já dá para você saber. Ele está na quarta linha e ele está no grupo dos halogênios. Então, quem está na quarta linha no grupo dos halogênios é o bromo com o número atômico 35. Tá? Vamos voltar lá. Então, ele pertence à família dos halogênios e ao quarto período, letra E. Tá? Essa é a resposta da quarta questão. O tarefa, a primeira questão é bem simples, né? Ele vai dar 2 elementos químicos, um com número atômico 11 e outro com número atômico 17, e vai pedir para você verificar a qual grupo ou família esses 2 elementos químicos pertencem. É bem fácil, basta você fazer a distribuição eletrônica do número atômico 11 e do elemento com número atômico 17 e ver onde é que eles estão, ou apenas observar pelo número atômico lá na tabela periódica quem é, certo? Você pode ver aqui, ó, que o número atômico 11 é o sódio e o número atômico 17 é o cloro. Então, o sódio
que está aqui na família ou grupo 1A, certo? Ele é um metal alcalino. E o cloro é um halogênio, né? Ele não é um metal, é um não metal, tá bom? Então, basicamente era isso na primeira questão. O gabarito é letra E, metal alcalino, né? E aí é um halogênio. A segunda questão diz: faça o que se pede nos itens abaixo. Letra A, pesquise e descreva quais são os elementos químicos mais abundantes na composição do sal de cozinha. Gente, o sal de cozinha, ele é o NaCl, né? A molécula do sal de cozinha é NaCl. Ele é composto, portanto, pelo sódio Na e pelo cloro Cl, tá? Letra B, descreva quais são os principais metais mais comumente usados na confecção de joias. Bem fácil e bem intuitivo, né? As joias geralmente são feitas ou de ouro ou de prata. Então, o ouro, que é o AU, e a prata, que é o AG, são os dois metais que fazem parte aí das joias mais comumente, né? A terceira questão diz: os elementos químicos também estão presentes na constituição de seres vivos. Pesquise e responda. Letra A. Qual é o elemento químico mais abundante nos seres vivos? Todos os seres vivos são compostos, né, pelas chamadas moléculas orgânicas. E todas as moléculas orgânicas têm como principal componente o carbono, certo? C, carbono. Então, qual é o elemento químico mais abundante nos seres vivos? É o carbono, tá? Qual metal faz parte da composição dos ossos? Bem fácil, né, gente? É o cálcio, Ca, cálcio. Quarta questão, ele diz: qual dos elementos abaixo é um halogênio do terceiro período da tabela periódica? Então, você vai lá na tabela, vem aqui na tabela, halogênio é essa galera aqui, certo? Terceiro período, ó, 1, 2, 3, quem é? É o cloro, certo? Esse é o elemento químico que está no terceiro período, terceira linha, e é do grupo dos halogênios, é o cloro, tá? Muito fácil. Então, é a letra C, cloro, tá? A quinta questão é bem fácil, ele pergunta como os metais são encontrados na natureza. A gente já sabe que na natureza eles são encontrados na forma de minerais, são extraídos a partir desses minerais que são tirados lá das minas de minérios. Olha que coisa repetitiva, mas é isso mesmo, tá? Então, eles são encontrados na forma de minerais, são explorados em minas, né? E retirados aí dos chamados minérios. Ok? Aí cada metal vai ter um minério diferente. Por exemplo, para o alumínio nós temos a bauxita, né? E para o ferro nós temos aí a hematita, tá? Você pode pegar aí também outros exemplos na internet, caso queira colocar. O Max Desafio, nós temos aqui a primeira questão. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale a afirmação verdadeira. Ele diz o seguinte: na tabela periódica, na letra A, né, na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica. Não, estão colocados em ordem crescente de seus números atômicos. Está totalmente errada aí a letra A. Letra B. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Na verdade, propriedades químicas bem semelhantes. Letra B também está incorreta. Letra C. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Verdadeiríssimo. Elementos químicos que pertencem a uma mesma família possuem o mesmo número de elétrons na última camada, chamada camada de valência. Então, correta aqui é a letra C de casinha, tá? A letra D diz o seguinte: em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes, na verdade, é em uma família, não é em um período. Letra E, todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Na verdade, pertencem ao grupo A da tabela periódica. Então, portanto, realmente a correta é a da primeira questão, é a letra C. A segunda questão diz o seguinte:
Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela, sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura abaixo, em que cada quadrado era uma tecla. Apertou 2 delas, voltando a respirar bem. Aí ele pergunta: as teclas apertadas foram... Gente, se você der uma olhadinha lá na tabela periódica, primeiro, a gente respira o quê? A gente respira oxigênio. É, exatamente, a gente respira oxigênio. Quem é o oxigênio? Onde é que ele tá? Ó, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Vamos ver lá no painel da questão. O oxigênio é esse Ezinho aqui, né? Então, obrigatoriamente vai ter que ter isso na alternativa. Então, ou é esta ou é esta. Vamos ver o que mais. Quem é esse porcento aqui e quem é esse asterisco? Tem aqui o asterisco e o porcento. Vamos ver quem é esses dois cidadãos. Aqui do lado do oxigênio é o nitrogênio e aqui abaixo é o cloro. Gente, a gente respira cloro? Não, a gente não respira cloro. Mas o nitrogênio, como vocês bem devem lembrar, é o componente mais abundante do ar atmosférico do nosso lindo planeta, tá? Então, provavelmente foram estas 2 teclinhas que o astronauta apertou e voltou a respirar, certo? Nitrogênio e oxigênio. Letra D de dado, tá bom? Curiosa essa questão, bem bacana. A terceira questão do Max Desafio, na página 302, temos um átomo cujo número atômico é 18, está classificado na tabela periódica como... Gente, era só você olhar lá na tabela periódica. Quem tem número atômico 18? O argônio. Tá vendo aqui, ó? Ai, quando eu tiro some. É o argônio. O argônio, ele é um gás nobre. Lembra que essa última coluna da tabela periódica são os gases nobres, tá? Ele é um gás nobre, portanto, letra E, tá? A quarta questão do Max Desafio diz: com relação à classificação periódica moderna dos elementos químicos, assinale a afirmação verdadeira. Letra A, na tabela periódica, os elementos químicos... Ai, gente, é igual à primeira. A gente já sabe que é a letra C, portanto, é igual à primeira questão. Repetida é a questão. A quinta questão diz: um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta. Soma isso aqui, gente. 18 mais 2, 20, mais 8, 28. 28 mais 7 dá o quê? 35, tá? 35 é o número atômico desse cidadão. Mas ele pergunta: a família e o período em que se encontra esse elemento químico são, respectivamente. Não precisava nem o somar, né? Dava para saber por aqui aonde ele estaria. Primeiro, ele tem quantas camadas eletrônicas? A tia, ele tem 4. Então, ele estaria no quarto período, né? Na quarta linha. Primeira coisa, ele estaria no quarto período. Quarto período. Então, a gente está aqui entre a letra B, C e D. Tá, ele tem 7... Aliás, ele tem quantos elétrons na última camada? Ele disse que ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele obrigatoriamente é um halogênio, certo? Então, ele seria a letra C. Na verdade, gente, de novo, ele é o bromo, tá? Realmente um halogênio localizado no grupo 7A e no quarto período, quarta linha da tabela periódica, tá ok? Então, letra C. No próximo vídeo, eu termino de corrigir aqui a atividade, tá?